nesse evento da nossa 14ª Convenção de Contabilidade do Estado de Goiás. Meu nome é Antônio Humberto, sou conselheiro aqui no CRC Goiás, sou empresário contábil, contador, e é um prazer ter vocês aqui. O tema da nossa próxima palestra é responsabilidade tributária dos advogados e contadores. Esse tema é um tema extremamente importante e que deve levar todos nós profissionais da área contábil a uma reflexão. Ao discutirmos a nossa responsabilização, é também o momento de discutirmos a necessidade, cada dia mais iminente, de capacitação e de investimento em conhecimento. Essa responsabilização que nos é trazida agora através da palestra que vamos assistir, deve também nos levar a refletir, não só sobre a responsabilidade, mas sobre a importância do nosso trabalho, a importância de estarmos sempre atualizados e capacitados e a importância de estarmos em cada dia buscando a valorização do profissional da contabilidade. Com essa responsabilidade deve emergir também uma grande busca por valorização, tanto nós e cada um de nós como profissional contábil, quanto da classe contábil como um todo. Essa questão que nos é trazida para discussão nesse momento deve servir também para discutirmos, para refletirmos e buscarmos em cada dia a valorização do profissional. Essa valorização que vai ser obtida através de um trabalho cada vez mais bem feito, com muita capacitação, investimento, estudo, dedicação e entendimento da legislação do trabalho, e é isso que vai a médio e longo prazo fazer diferença para cada profissional da contabilidade. O comprometimento de cada um com o seu desenvolvimento, com o seu estudo, vai a médio e longo prazo trazer grandes retornos. E a classe contábil, ao evoluir, com certeza trará também grandes benefícios para toda a sociedade que tanto necessita desse serviço e de profissionais cada dia mais qualificados. Para falar desse evento, desse tema, eu vou trazer para vocês o professor Caio Augusto Takano, ele que é professor de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, é especialista em Direito Tributário, ele é professor convidado em vários cursos de pós-graduação, entre eles FIPECAF, FGV, IBDP, IBET, CONEP, BSSP, IBMEC e outros. Autor do livro Deveres Instrumentais dos Contribuintes, Fundamentos e Limites, foi juiz titular do Tribunal de Impostos e Taxas da Cefaz São Paulo, ele é titular do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, vencedor do Confeb 2019, categoria Melhor Palestrante, e do Prêmio de Excelência Acadêmica da FIPECAF em 2019 e 2020, advogado e consultor em São Paulo. Então nós estamos falando de uma pessoa altamente gabaritada e que certamente trará grandes contribuições. Fiquem agora com a palestra. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Caio Takano e é uma grande alegria estar na 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás para tratar de um tema que é muito importante, seja para quem é profissional da área jurídica ou da área fiscal ou da contabilidade, enfim, todos aqueles que buscam assessorar a empresa a tomar melhores decisões, né? A ideia de compliance, você auxiliar que a empresa tenha melhores condições para tomar decisões na seara tributária de forma mais adequada. O que, vamos convir aqui, é super importante na nossa realidade. A realidade brasileira tem uma legislação tributária hiper complexa, né? Um estudo do IBPT chegou à conclusão de que, desde 88, desde que surgiu a Constituição Federal que está hoje em vigor, foram editadas mais de 400 mil normas tributárias. Ou seja, temos aí uma média superior a 10 mil novas legislações tributárias, né, em todos os âmbitos, federal, municipal, estadual, mas mais de 10 mil normas por ano em matéria tributária. É um volume muito grande. O empresário, ele não tem essa condição de conseguir acompanhar a legislação, conseguir compreender todas as nuances e desafios dessa interpretação que temos na legislação tributária, até por isso que ele nos contrata, mas essa
complexidade, essa hipercomplexidade, faz com que muitas vezes, para que uma empresa possa tomar uma boa decisão em matéria tributária, ela precise contratar, às vezes, um ou mais profissionais para ajudá-los. Não é raro termos ali escritórios que fazem segunda opinião, uma atuação conjunta entre jurídico e contabilidade, e área fiscal, e até hoje, né, quanto maior for a integração da empresa em todas as suas áreas, melhor. Ter auxílio do pessoal do RH, do pessoal do comercial. Hoje em dia, as obrigações acessórias cada vez mais complexas exigem uma integração maior, a visão da unidade da empresa e não mais cada área fazendo individualmente as suas funções. O e-social, por exemplo, né, vai exigir que haja essa comunicação do pessoal do RH com o pessoal, eventualmente, da área fiscal. A ECF também exige esse tipo de interação, né, a questão de contratos no exterior para saber o que vai pagar de royalties, o que não vai pagar para os seus funcionários, seus sócios, quais são seus custos, suas despesas, quais são as fontes de receitas principais. Então, hoje em dia, essa visão integrada da empresa é muito importante e tudo isso com um único intuito, que é auxiliar a cumprir essa legislação extremamente complexa. E aí, mesmo tendo toda essa equipe, mesmo tendo todos esses profissionais qualificadíssimos para ajudar a ler e interpretar a legislação, não é tão fácil. Não é tão fácil porque esse é um aspecto da área jurídica que muitas vezes quem não está dentro dela acha estranho, mas o fato de ter um texto ali, né, de ter uma legislação específica, não significa que haja apenas uma única leitura, um único significado. Ou seja, de um mesmo texto vão surgir ali várias interpretações possíveis e qual que estará certa? É o que a Receita pensa? É o que a Cefaz pensa? Não. Por enquanto, não tem como saber qual que vai vingar, assim dizendo. Cada um vai construir sua interpretação na melhor forma possível, com base em premissas sólidas, com base em seu conhecimento jurídico, mas efetivamente qual será a posição vencedora só um dia, lá para frente, quando a questão for ao judiciário, que a gente vai acabar sabendo. E isso demora cerca de 10, 15, 20 anos ou mais, em alguns casos mais extremos. E claro, a empresa não pode esperar tudo isso, ela precisa de uma resposta hoje para poder atuar, senão ela não consegue cumprir suas obrigações tributárias. Passa a valer, né, no ano seguinte já, e muitas vezes a empresa tem que se organizar para eventualmente modificar suas estruturas, sua organização e conseguir cumprir essa complicadíssima legislação tributária. E, diante de toda essa dificuldade, você empresa, cercado de vários assessores, mesmo assim tem chance de optar por uma interpretação, por um caminho normativo possível que se mostre vamos dizer, aquele que não é o mais adequado no futuro. Ou seja, mesmo você sendo conservador, mesmo você se portando a ter várias opiniões para tomar a melhor decisão possível, com base até na jurisprudência daquele momento. A gente sabe que a jurisprudência aqui, seja administrativa, seja judicial, oscila muito. Então, por mais que você tenha uma jurisprudência favorável hoje e bater o martelo falando, não, vamos seguir, a gente consegue, temos ali sólidas decisões que vão embasar a nossa posição, estamos confiantes que a nossa interpretação é mais correta, mesmo assim pode ter alguma coisa no futuro, depois de 1, 2, 5 anos, até que o seu caso seja analisado pela Receita, pela Cefaz, pela Secretaria de Fazenda do município, ou mesmo pelo judicial, que tudo pode ter mudado, o entendimento pode ter mudado. E resultado, você terá ainda assim um risco fiscal, o risco da multa, o risco até que hoje ultrapassa a questão tributária e vai até para a seara penal e também civil, né, em questões
de indenização, que clientes buscam indenização de seus assessores em razão de um serviço supostamente mal prestado, tem sido também objeto de algumas notícias, de alguns casos que nós estamos acompanhando, mas também a questão criminal, o mero inadimplemento, que tradicionalmente nunca foi um ilícito nem tributário e nem penal, né? O penal era a sonegação, era você atuar com uma conduta dolosa de falsificação, de não entrega, de obstar a fiscalização. Né? O artigo 1º da Lei 8137 de 90 traz alguns pressupostos para o crime de sonegação, que é uma conduta específica, são condutas específicas com o intuito de fraude. E sem isso, a mera inadimplência não era criminalizada. E desde final de 2018, em 2019, confirmado pelo Supremo, nós temos a criminalização do não recolhimento de tributos, nomeadamente o ICMS, mas que pode eventualmente ultrapassar o âmbito do ICMS e do IPI e abranger outros tributos como ISS e até mesmo PIS e COFINS. Estamos num momento ainda de evolução nesse tema na jurisprudência, não se sabe o que vai acontecer, mas o que a gente sabe é que a inadimplência começa a ter efeitos até criminais. Então, esse é o cenário que a gente tem no Brasil. Você, empresário, sozinho não consegue cumprir a legislação, contrata assessores qualificados, né, cada um na sua área de expertise, pessoal da área fiscal, contábil, tributário. Cada um vai tentar auxiliar a empresa da melhor forma possível e mesmo assim poderá haver algum tipo de risco, poderá haver essas consequências do inadimplemento na matéria tributária. E uma delas específicas, que é o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje, é a responsabilidade, além da criminal e da civil que eu comentei, que são bastante gravosas, mas uma que eu quero comentar é a responsabilidade tributária de nós, assessores da empresa, seja advogado, seja contador, seja um consultor jurídico. Responsabilidade tributária, Caio? Nós, sendo obrigados a pagar por débitos da pessoa jurídica, é isso mesmo? É isso mesmo. Não é raro, né, na minha experiência como julgador administrativo e também como advogado, não é raro encontrarmos situações em que advogados e contadores, principalmente contadores, estão sendo adicionados, né, incluídos no polo passivo de uma obrigação tributária, de um auto de infração. Por que isso acontece? Não vou nem chegar se pode, né? O se pode a gente vai falar depois, mas vamos entender por que isso acontece. Bom, todo assessor já passou pela seguinte situação. Você fez seu trabalho, gastou ali várias horas, né, encheu o timesheet, perdoou horas do timesheet, mas conseguiu fazer uma boa proposta de reestruturação na atividade do seu cliente com base em resultados de economia, seja logística, seja operacional ou até mesmo tributária. Então, você fez um planejamento bacana, legal e conseguiu uma economia milionária, alguns milhões aí que você conseguiu poupar seu cliente, sei lá, 10, 15 milhões de reais. Bacana. Se você é funcionário da empresa, provavelmente você recebeu um tapa nas costas, um bacana, valeu por ter me ajudado, mas nenhuma recompensa financeira, né? Só realmente aquele intangível do reconhecimento por um bom trabalho. O que não estou nem criticando, é algo bacana de se ter mesmo, mas eu só faço o contraponto, porque o que acontece quando você faz tudo isso, faz um planejamento, se empenha em fazer um trabalho, desempenha esse trabalho, apresenta resultados para os sócios da empresa, os diretores, eles gostam, implementam aquele planejamento, dá uma economia tributária inicialmente, porém, acontece o que ninguém estava esperando. Vem lá um auto de infração lavrado contra a sua empresa e depois de alguns anos, né, então você nem lembra mais o contexto que surgiu aquela sugestão de planejamento.
você fez lá atrás e de repente veio um auto de infração, começam a buscar o que aconteceu, por que deu esse auto, quem que fez essa sugestão, quem colocou a ideia para que a empresa adotasse aquele caminho e pum, lembram de você. Você fez essa sugestão. E aí é aquela história. Quando você fez a coisa certa, né, você gerou um resultado bom e nada ficou com você. Mas quando você, em termos econômicos, mas quando você gera um resultado ruim, aí pronto. Aí a empresa lembra que foi você. E muitas vezes, qual é a defesa padrão do empresário? Por alguma razão ele acha que funciona. Não funciona, tá? Já vou adiantar, não funciona. Mas qual é essa defesa que todo empresário tenta jogar na sua defesa, na sua impugnação? Eu não sabia. Eu deixei a minha parte fiscal para o contador. Eu deixei a minha parte fiscal para uma contabilidade terceirizada. Quem me sugeriu esse planejamento foi o advogado. Eu não tinha como saber que era um planejamento abusivo, que era um planejamento ilícito. Essa é a defesa que normalmente se tenta colocar e, de novo, não cola. Mas mesmo assim se tenta colocar esse tipo de argumentação. Pois bem, então, o que na verdade, né, agora só um rápido adendo, até faz sentido, porque realmente é igual quando a gente vai para o médico, né? A gente não entende nada do que o médico fala em termos técnicos, a gente só confia que ele vai fazer um bom trabalho e de repente a gente opta por fazer uma cirurgia, assina todos os termos, dá errado, a gente processa o cara mesmo assim. Mas de toda forma, essa mesma ideia vem para o empresário, que ele fala, poxa, eu pago os caras para me assessorar, para me dar um bom resultado, se eles falham nisso, a culpa é deles, não minha. Pois bem, será que a gente pode ser responsabilizado por isso? Ou seja, a partir do momento em que o sócio pode ser responsabilizado ou não, né? Essa é a discussão dele. Mas se tivemos essa participação no planejamento, na estruturação, seja intelectual, na hora de conceber aquele planejamento, seja operacional, na hora de implementar aquele planejamento, né, fazer a sua contabilização, fazer os livros fiscais e contábeis na empresa, nós podemos ser responsáveis pelo débito tributário, podemos ser responsabilizados por esse débito tributário. E a verdade é que nós encontramos vários autos de infração, não é um, não são dois, tem alguns vários autos de infração em que o contador ou advogado é colocado no polo passivo da obrigação tributária. O próprio fisco, dentro dessa ideia de que o contribuinte não poderia ter feito isso sozinho, ele fez com a ajuda do advogado, do contador, do consultor. Se ele fez com a ajuda desses caras, e esses caras estavam cientes de que aquela empresa praticava atos que no entendimento do fisco são fraudulentos, que no entendimento do fisco não são adequados, não estão de acordo com a legislação, se esses caras tinham a ciência de que a estrutura dava uma vantagem tributária e por isso eles tinham um preço mais competitivo e vendiam isso para os seus clientes, ou se não vendia, expressamente faziam que que a coisa acontecesse, esses caras, eles vão ter que arcar com os débitos tributários também. E, nesse sentido, é comum encontrarmos autos de infração com fundamento ou no artigo 135, parágrafo 2º do CTN, a gente vai falar o que é, ou artigo 124, inciso 1 do CTN, também vamos falar o que é, para fundamentar esses autos de infração. Bom, para não ficar etéreo, né, o que significam esses dispositivos que eu citei? O 135, a gente lembra dele porque é a responsabilidade tributária dos sócios. É a responsabilidade que sócios, diretores, dirigentes têm em razão de débitos tributários, obrigações tributárias que surjam a partir de atos realizados por eles. Atos realizados com excesso de poder, com infração à legislação ou com infração ao contrato social ou ao estatuto social.
nessa situação específica, os sócios poderão ser responsabilizados pelo crédito tributário. A ideia é a seguinte, né? A empresa não tem culpa, ela conferiu poderes a um gestor, esse cara atuou de forma arbitrária, atuou para além dos poderes que ele tinha, e isso gerou um débito tributário para a empresa. Pô, ela não fez nada, ela confiou no cara, o cara atuou de forma ilícita, então ele arca com esse tributo. Claro que na prática, o STJ, para proteger o crédito tributário, estendeu essa responsabilidade para a empresa também, né? Então não é uma responsabilidade exclusiva, mas uma responsabilidade é, subsidiária, né? Primeiro vai atrás da empresa e mesmo assim, se ela não pagar, aí vai atrás do seu representante legal. Bom, mas de toda forma aqui, a gente lembra do 135 do CTN como essa possibilidade de responsabilizar os sócios por débitos tributários, né? O mero inadimplemento não responsabiliza os sócios. Súmula 430 do STJ. O mero inadimplemento não implica a responsabilidade tributária dos sócios, o que é uma grande contradição, porque agora é crime, né? Não é responsabilidade tributária, mas é crime. Mas, enfim, é uma mera contradição que está valendo, então nada se pode fazer em relação a isso. Mas, vamos lá. A gente lembra por causa disso. Mas, na verdade, o 135 do CTN não se limita apenas a isso. O 135 do CTN, ele também diz, no seu inciso segundo, a responsabilidade dos mandatários e dos empregados daquela pessoa jurídica. Então, sabe quando você recebe aquela procuração para atuar perante a Receita, perante a Cefaz, com amplos poderes? Cuidado com essa confiança extrema que você recebe. É uma responsabilidade tremenda, porque essa procuração, o fato de você estar registrado lá na JUSESP, ou na JUSESP em São Paulo, mas na junta comercial do seu estado, com poderes para atuar de forma abrangente, isso já, de alguma forma, atrai essa responsabilidade na visão do fisco. Porque qual é a ideia? Poxa, se ele tinha esses poderes amplos, ele tinha ciência, ele poderia atuar para eventualmente evitar esse ilícito tributário que aconteceu. Se ele não fez, é porque ele estava consentindo com isso. Então, os mandatários, aqueles que possuem essa procuração com poderes amplos para atuar em nome da empresa perante órgãos públicos, por exemplo, tem sido alguma das causas para que se incluam. Não estou falando que está correto, mas é uma das causas que na prática a gente vê que a Cefaz ou outros órgãos públicos, como a Receita Federal, acabam utilizando como critério para colocar terceiros no polo passivo da obrigação tributária. Mas também não é só o mandatário, porque o mandatário é parecido com o sócio, é um cara com poderes que representa a empresa e que pode ter algum poder de decisão. Mas e os empregados, né? Esse dos empregados é um pouco mais complexo, porque os empregados, em princípio, eles atuam em nome da empresa, né? Eles muitas vezes não têm poder de mando, o sócio manda e é aquele negócio, né? Quem pode manda, obedece que tem juízo. Então, muitas vezes esse empregado ele apenas cumpre aquilo que o patrão pede, aquilo que é exigido que ele faça. Ele pode ser responsável tributário por isso? E temos casos em que sim, o advogado nesse caso nem tanto, mas o contador, principalmente, tem sido responsabilizado por esses tipos de débitos tributários. Por quê? Pode ter assinado o livro contábil, ele foi o profissional responsável pela contabilização da empresa e isso ele tinha noção de que estava sendo sonegado o tributo A, B ou C, imposto de renda, CSL, PIS/COFINS, ICMS, por aí vai. Ou ele sabia que estava adulterando a realidade, não colocando todos os fatos relevantes naquela apuração,
ou de repente que realmente apenas estava escriturando de forma inexata para gerar uma vantagem. Esse tipo de conduta, que hoje em dia, convenhamos, é muito mais difícil de acontecer por causa do SPED, né? Esse tipo de sonegação do jeitinho na escrituração, cada vez ou realmente é com intuito de fraude ou dificilmente acontecerá mais. Mas, nos casos, principalmente lá atrás, que era muito livro em papel, acontecia de ter essa responsabilidade, sim, para o contador, que atua pela empresa e faz todos esses livros fiscais. Só o cara que assina, Caio? O cara que assina está numa posição mais complicada, né? Seja com o certificado digital, seja com assinatura à moda antiga, você está lá registrando de forma expressa que você conhece o que está acontecendo, que você fez aquele trabalho. Então, quem assina realmente está numa posição mais difícil. Mas, mesmo quem não assina, também pode ser responsabilizado se, na investigação, se durante a fiscalização, verificar-se que há indícios de que, mesmo não tendo assinado, aquele contador, aquele profissional da área fiscal, ele sabia que estava cometendo um ilícito. Existe um caso muito curioso lá do CARF em que isso aconteceu e o contador estava sendo responsável em razão de um ilícito de imposto de renda retido na fonte, né, que haveria tido sonegação nesse caso, e o contador que estava no polo passivo, ao se defender, ele disse, olha, não fui eu que assinei, né, eu não tenho responsabilidade, o 135 do CTN, ele exige esse vínculo, né, um ato meu com excesso de poderes, com fraude à legislação, e que, por causa desse ato, gerou um passivo tributário não pago, né? E eu não assinei nada, eu não fiz nada, né? Como você pode dizer que um ato meu acabou conduzindo a esse débito tributário? E, no caso, a Receita Federal disse, olha, desculpa, meu amigo, mas você pode não ter assinado, mas você sabia, você tinha noção daquilo que você estava fazendo. E era um caso em que o próprio contador, à época, quando ele foi fazer as suas declarações para explicar o que aconteceu, ele foi questionado por que ele não assinou. E ele disse, olha, eu não assinei porque não condizia com a verdade. Então, embora fosse um profissional que estava naquela atividade, que tinha noção do que estava acontecendo, ele não assinou e achou que com isso a responsabilidade dele estaria ilidida, né? Não se configuraria no caso concreto. E o que a gente viu é que não necessariamente está vinculado à assinatura. Com assinatura, muito pior, muito mais difícil, mas sem assinatura também é possível de que, por outras formas indiciárias, e-mails, ou algum outro tipo de documento que eventualmente fique registrado, essa ciência, esse conhecimento de que você está atuando, ainda que consentindo, né, atuando por omissão, você está consentindo com um ato que pode ser considerado simulação, sonegação, inadimplemento, você pode sim ser responsabilizado em matéria tributária. Há precedentes nesse sentido. Outra situação, né, e aí só um detalhe para não esquecer, cuidado, porque se você virar responsável tributário, você também pode ser responsável penal, tá? Então a gente tem agora com a discussão da criminalização da inadimplência, que a inadimplência de tributos pelo devedor contumaz é um ilícito tributário, é um crime tributário, melhor dizendo, artigo 2º, inciso 2 da Lei 8137 de 90. Poxa, mas não é só o sócio que pode incorrer nesse crime? Em regra é o sócio, tá? Em regra você nem teria razão, em regra é o sócio. Mas o artigo 11 dessa legislação também permite que os assessores, seja por pessoa física ou jurídica, possam também
ser responsabilizados criminalmente pelos crimes contra a ordem tributária. Então, muito cuidado, porque se você for configurado como responsável, você pode também responder criminalmente. Mas aqui, calma, né? Calma, respira fundo, porque eu só estou dizendo como tem sido aplicado, né? E quais são os requisitos que o fisco entende que são necessários para configurar a responsabilidade. Vou falar agora do 124 e depois a gente vai falar se realmente é responsável, tem saída, tem solução, o que eu posso fazer para evitar? Vamos todos por partes. Então, o primeiro fundamento é o 135 do CTN. O segundo fundamento possível que nós encontramos para que haja a responsabilidade tributária, esse é muito usado pelos estados, o estado de São Paulo ama esse dispositivo, coloca qualquer pessoa nele basicamente, é o 124, inciso 1 do CTN, que é a responsabilidade solidária. Responde solidariamente. Responder solidariamente significa, né, sem nenhum benefício de ordem. O fisco pode ir atrás de qualquer um dos devedores solidários, exigir a totalidade do débito tributário e depois os solidários que se arranjem entre eles para ratear aí esse débito, esse impacto tributário que decorrer dessa exigência. Mas a responsabilidade solidária significa eu, fisco, posso ir atrás de qualquer um de vocês e pedir o débito na sua integralidade, o que é extremamente preocupante na pessoa física. Sabe quando eventualmente você teve uma malha fina e teve que pagar ali uns 100, 200, 300, 500 reais, R$ 1.000 que seja, e você ficou muito chateado? Pois é, quando você é responsável solidário por um débito de pessoa jurídica, débitos de pessoa jurídica, em regra, estão na casa dos centenas de milhares ou R$ 1 milhão. Imagina um débito de 10 milhões de reais e você como responsável solidário. 10 milhões de reais é aquilo que muita gente não consegue na vida inteira, né? Pense isso. E você lá, né, com a corda no pescoço, com 10 milhões de reais de débito podendo ser cobrados de você. E você sabe que a empresa está cheia de laranja, ou seja, vai chegar em você. Então esse tipo de situação é extremamente complicada para a pessoa física. Débito de pessoa jurídica é muito grande. Essa responsabilidade integral na pessoa física é muito pesado e pode acontecer. Por que acontece? Porque quem pode ser responsável solidário? Diz o artigo 124 do CTN, inciso 1. Todos aqueles que tiverem interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação tributária. Ou seja, o que entende o fisco? Olha, o Caio, ele mesmo não praticou, né? Ele não é a pessoa jurídica, mas não foi ele que praticou efetivamente a ação. Porém, ele foi quem fez a estruturação, ele que fez o planejamento. Fulano foi o contador, ele fez toda a parte formal, documental, para que aquela empresa existisse, para que aquela estrutura fosse implementada e gerasse essa conduta que eu, fisco, estou considerando como uma fraude fiscal. Se você tinha ciência daquilo que estava acontecendo e provavelmente você teve alguma vantagem econômica, seja na sua manutenção de emprego, um bônus ou nos seus honorários, você tem sim interesse comum por aquilo que está acontecendo. E isso, sem brincar, acontece muito. Teve um caso aqui no estado de São Paulo que é clássico, está correndo até hoje. Foi uma situação de uma empresa séria que realizou um planejamento, tudo bem, um pouco agressivo, mas que até hoje tem obtido algumas vitórias no judiciário, inclusive, para mostrar que não é um planejamento tão absurdo assim. Mas por mais agressivo que fosse, olha essa situação que aconteceu, né? O fisco entendeu que houve uma fraude estruturada e etc. E colocou 22 pessoas no polo passivo da obrigação, entre sócio, empresas offshores e também funcionários, contador, diretor, o diretor financeiro, o advogado nesse caso, e lavraram 72 autos de infração
num valor total do montante cobrado nesses 72 autos de infração, num montante total de aproximadamente 2 bilhões de reais. Imagina você, pessoa física, com 72 autos de infração contra você no valor de 2 bilhões de reais. Espero que você tenha esse dinheiro para pagar, porque quer dizer que você está muito bem de vida, parabéns. Mas se você não tiver, é um negócio desesperador, porque, porra, você tem 2 bilhões de reais e 72 autos de infração que vão ser julgados por 72 vezes por câmaras diferentes que podem dar resultados bons ou resultados ruins para você. Então, é um negócio muito complicado. Porque, por mais que você tenha razão, por mais que você tenha argumentos para se defender, é uma situação extremamente desconfortável para a pessoa física, porque é muito grande, é um valor muito pesado, pode retirar tudo aquilo que fez na vida por conta de um planejamento, de um ato que eventualmente você fez e você nem teve culpa em relação a isso, né? Mas é o que está acontecendo. O interesse comum tem sido utilizado para juntar no polo passivo da obrigação tributária profissionais de assessoria que, de alguma forma, auxiliaram para a prática daquilo que o fisco entender que é abusivo, que não é um ilícito, que não é um planejamento tributário lícito. Bom, então esse é o cenário que a gente encontra hoje em relação à responsabilidade tributária dos contadores e dos advogados. E vamos para a nossa última parte, que é dizer o seguinte: isso está certo? Pode haver essa responsabilidade? Você disse, é assim que está sendo usado. Mas agora vem a próxima pergunta: está sendo usado de forma correta? E qual é o limite para a aplicação desses dois dispositivos, o artigo 135, inciso 2, e o artigo 124, inciso 1 do CTN. Bom, realmente ele tem sido utilizado dessa forma que eu comentei, dessa forma ampla, infelizmente, que eu comentei. Mas muitas vezes não é da forma mais, vamos dizer, adequada. Não é de uma forma incontestável. Existem uma série de argumentos que podem afastar essa responsabilidade, tanto é que afasta em alguns casos. Então, o que diz o 135, inciso 2, começando por ele, qual é esse limite para a configuração da responsabilidade tributária para o contador ou advogado com base no artigo 135, inciso 2? Lembra que eu falei que ele pega a responsabilidade dos sócios, em princípio? É por isso que a gente lembra desse dispositivo? Pois bem, se isso é verdade, a ideia por trás dele é: olha, eu não vou responsabilizar apenas a pessoa jurídica se eu consigo identificar o sócio que, atuando em contrariedade à legislação, acabou gerando um débito tributário. Ou seja, o 135, quando fala em responsabilidade pessoal de terceiros que atuem com excesso de poder, infração à lei, infração ao contrato social e estatuto social, ele está dizendo o seguinte: também responde perante a fiscalização, perante a administração tributária, todo aquele que tem poderes para atuar e decidir, que tem poder de ingerência naquela empresa, que possa produzir esses atos dos quais vão decorrer débitos tributários, ou que vão poder decidir pela realização de atos pela empresa que serão considerados ilícitos, como uma dissolução irregular, por exemplo. Quem tem esse poder é que pode ser eventualmente responsabilizado pelo 135. Então, cabe a responsabilização dos mandatários, aqueles que têm procuração. O fato de você ter procuração é um indício que você pode praticar esses atos. Porém, cabe àquele quem alega, cabe ao fisco, no caso, comprovar que você exerceu aqueles atos, que você tinha amplos poderes,
para gerar um ilícito ou um débito tributário. Se você só tinha a procuração para resolver um problema do ECAC e só fez isso e a procuração valeu por 6 meses e nesse tempo, por infelicidade do destino, vem um débito tributário, acontece alguma situação que o fisco entende que pode responsabilizar, cabe a ele demonstrar, ainda que por indícios, e não cabe só um contrato social, que você, tendo esses poderes amplos, realizou também algum ato, contribuiu para a prática do ato ilícito. Por exemplo, pelas atas de reunião, pelas atas de deliberação, né, verificar o que realmente aconteceu, e-mails ou qualquer tipo de documento. O que não se pode é, com base num contrato em abstrato, responsabilizar o preposto, o mandatário e deixar que ele comprove o negativo, comprovar que ele nunca atuou com esses poderes, porque a tal prova negativa é o que a gente chama no direito de prova diabólica, porque não dá para fazer. Como você vai provar que em nenhum momento você não realizou alguma coisa? Então, diante dessa dificuldade, o que se busca no processo tributário, assim como todos os outros, é que quem alega, quem está dizendo que você cometeu um ato com excesso de poderes, comprove que você atuou com excesso de poderes, traga alguma coisa que sirva como um forte indício de que você assim o fez. Então, o mero fato de você ter uma procuração não significa que você pode ser responsabilizado. Cabe a comprovação da efetiva conduta que você praticou para que haja essa responsabilidade. E o mesmo se dá para quem tem mera ciência do ato. Eu comentei, existem precedentes nesse sentido. Porém, esses autos de infração muitas vezes não prevalecem no judiciário, porque o mero fato de você saber que está acontecendo um ilícito, porém, sendo funcionário, não significa que você tem poderes para intervir, poderes de ingerência que vocês eventualmente poderiam evitar a ocorrência daquela situação. Claro, se você efetivamente está praticando algo que sabe que é notoriamente fraudulento, que notoriamente faz parte de uma estrutura voltada para a fraude fiscal, aí sim, né, não tem muito o que fazer. Mas o mero fato de você ter implementado um planejamento, né, adotado um planejamento estudado, um planejamento pensado, em que você mediu como estava a jurisprudência naquele momento, que você se cercou de medidas para demonstrar que você está atuando de boa fé, que você fez aquilo que nós temos que fazer, advogados ou consultores ou contadores, que nós estamos assessorando a empresa, mas, mesmo assim, mesmo tomando todos esses cuidados, em algum momento o fisco entendeu que aquele planejamento era abusivo, aí não cabe a responsabilidade, porque, de novo, você não está atuando com excesso de poderes, você não está atuando com o intuito de praticar um ilícito. Por mais que no futuro o fisco entenda que seja ilícito, o mero fato de você ter feito um planejamento, de você ter proposto uma estrutura, de você ter feito alguma conduta que gerou ou não, né, um débito tributário, não te torna responsável tributário. Novamente, cabe ao fisco demonstrar que você atuou com esse excesso de poder, que você realmente atuou com o intuito de gerar ali uma fraude, um dano ao erário. Mas, de toda forma, né, o que é importante, o que a gente extrai disso que eu comentei, como evitar, né, eu acho que esse é o ponto mais importante para nós, como evitar esse tipo de responsabilidade? Se o poder público usa efetivamente esses dois dispositivos, artigo 135 e artigo 124 do CTN, para me responsabilizar, como eu evito esse do artigo 135, que é o que a gente está tratando no momento? Se, para ser responsabilizado, você precisa de poder de ingerência, o que cabe a nós é adotar medidas que demonstrem exatamente que estamos praticando dentro do exercício das nossas funções, ou seja, a mera assessoria. Deixar claro, né, que nós não tomamos a decisão, que nós não influenciamos de forma decisiva a tomada de decisão da empresa. E aí vem a ideia do compliance. Você precisa trazer
relatórios, você precisa formalizar por intermédio de documentos que você está apenas trazendo assessoria. Como eu faço isso, Caio? É simples. Quando você faz a proposta de um planejamento, quando você faz uma identifica uma oportunidade tributária, faz um relatório, faz um dossiê em que você demonstre qual é o bônus, né, qual é a vantagem tributária. Primeiro, qual é a sua proposta, depois, qual é a vantagem tributária que a empresa consegue e também quais são os riscos associados à jurisprudência administrativa, judicial, soluções de consulta e por aí vai. Mostre que qual é, né, o caminho identificado, a alternativa dele, compare quais são as vantagens e os riscos associados a cada uma delas e aí sim você entrega esse trabalho, né, esse dossiê, esse relatório para o diretor, para o sócio, para quem for tomar a decisão, o gestor da empresa, e ele que decida se vai querer implementar ou não. Mas a nossa função é demonstrar caminhos, possíveis ganhos e possíveis perdas, o risco de perda, isso tudo tem que estar sempre bastante formalizado, que nós não estamos impondo nada, não estamos tomando a decisão pela empresa, quem toma a decisão é o gestor e a gente apenas está auxiliando eles. Caso você seja, né, o contador da empresa, colocar por e-mail, né, essas situações de que você entende que está errado, que é fraudulento ou que pode gerar risco, né? Se for fraudulento, você tem que escolher se você vai querer continuar na empresa ou não, porque se você continuar e fizer isso, não tem o que fazer. Mas se você identificou, né, não é fraudulento, mas existe um risco fiscal, é uma posição arriscada, arrojada, que não está sendo muito pacífico na jurisprudência administrativa ou judicial, você coloca isso, né, no e-mail, pergunta se é isso mesmo, né, se é para fazer dessa forma, pontuando esses riscos, para mostrar, olha, eu estou fazendo meu papel. Meu papel é apontar esses riscos, é apontar esses possíveis problemas. Eu estou ali, é uma interpretação possível, não é fraude, não é crime, é uma interpretação possível, que é um pouco mais arriscada. Eu fiz meu papel, que é mostrar que é arriscado. Se a empresa quer adotar esse caminho, aí eu cumpro. Então, o mais importante é sempre ter essa formalização, e aí pode ser qualquer tipo de instrumento. Eu sempre recomendo para os clientes esse dossiê, esse relatório, para mostrar que cada um está desempenhando suas funções usuais, que não há nenhum tipo de ingerência nas atividades decisórias da empresa e que assim realmente não tem excesso de poderes, não tem infração à legislação por um ato seu. Né? E esse é a nossa defesa principal para evitar a responsabilidade do 135 do CTN. E a segunda, Caio, a solidariedade, o interesse comum. Bom, primeiro, aquilo que eu comentei antes também se aplica aqui. Se você mostra que você é apenas um assessor da empresa, poxa, qual é o seu interesse comum? Você vai continuar ganhando o seu prolabore de qualquer jeito, seja a empresa tendo muito sucesso ou não, né? Ou seja, né, se você for o mero colaborador usual da empresa, não existe esse interesse econômico na situação. E isso tem que ficar muito evidenciado, tem que mostrar efetivamente que nós estamos atuando sempre dentro dos limites legais, né, tanto da lei que rege a advocacia quanto a contabilidade, que nós estamos atuando dentro das nossas competências, daquilo que cabe a nós efetivamente fazermos. Isso tem que ficar sempre muito bem evidenciado. E além disso, né, além dessa situação, também é importante registrar que o interesse comum não é isso. Esse é o lado bom. 135 realmente dá para responsabilizar o mandatário e o empregado. Agora, o interesse comum não. Interesse comum, embora o fisco use muito, temos jurisprudência larga do STJ dizendo o mero fato de ter um benefício econômico não é o interesse comum. Interesse comum é a situação que, assim como do direito privado, duas pessoas estão no mesmo polo da obrigação tributária, como coproprietários. Você tem, sei lá,
está casado sob regime de comunhão universal de bens, então você e seu cônjuge são donos daquele imóvel, então aí tem solidariedade. Coproprietários, né, de um veículo, então são essas situações. O mero fato de você estar associado a alguém que fez alguma conduta que gerou um benefício tributário, não. Tanto é verdade que o STJ tem reiteradamente afastado a responsabilidade solidária de grupo econômico, que é algo mais, com um vínculo mais forte de uma economia, de um interesse econômico numa conduta tributária de alguém, senão do próprio grupo econômico que se beneficia diretamente no seu resultado desse tipo de conduta. O STJ tem falado não, isso não gera responsabilidade solidária. Não é isso que quer dizer solidariedade, que não é isso que quer dizer interesse comum. Interesse comum é só nessa situação em que duas pessoas ou mais estão no mesmo polo da obrigação tributária. O mero fato de você ter ciência, o mero fato de você ser do mesmo grupo, não configura interesse comum. Então, para evitar o 124, além de que você pode trazer todos os argumentos jurídicos que efetivamente são válidos e aceitos pela jurisprudência para afastar esse tipo de conduta, para evitar mesmo o 124, a ideia mesma do 135 é evite que fique evidenciado de qualquer forma possível que você atuou com excesso de poderes, que você atuou com o intuito, né, de ingerência, né, você atuou com poderes de ingerência naquela empresa. Faça a sua atividade da melhor forma possível, buscando todo esse conhecimento que vocês estão tendo aqui na Convenção de Contabilidade de Goiás, por exemplo, para buscar melhores resultados para a empresa. Mas lembre-se, deixe sempre claro, né, por termos documentais, que você está atuando nessa função típica de assessor, mostrando caminhos possíveis, né? Faz uma parte, temos que ser ativos, temos que ser proativos aqui e trazer melhores cenários para a empresa, possibilidades de novos cenários, trazer esses novos cenários, mas apontando ganhos e riscos envolvidos em cada um deles e demonstrar que quem vai tomar a decisão de qual caminho escolher, A, B ou C, será o gestor da empresa e não nós, sem poder de ingerência. A nossa legislação evita que tenhamos essa responsabilidade, até mesmo a do direito privado, né? A responsabilidade civil do advogado e do contador está relacionado a dano causado com culpa. Se você atuou de forma diligente, você também não tem essa culpa. Então, é super importante que você adote sempre medidas de conformidade na nossa própria atuação, não só na empresa, mas para a nossa própria atuação e demonstrar aquilo que a gente faz é realmente ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões possíveis com base em toda essa incerteza, nesse cenário de incerteza que a gente tem, mas com base naquilo que há de melhor na jurisprudência, na legislação, buscar oportunidades para a empresa, mas sempre deixando cientes de que eles que tomarão a decisão, que existe mais de um caminho possível e não tem algo certo até que o STF ou o STJ diga em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral ou alguma coisa que vincule todo mundo que de todos os caminhos possíveis deve ser escolhido aquele ou aquele outro. Tá bom? Então, com isso, eu termino aqui a minha exposição. Essa era a minha mensagem que eu queria trazer. Temos que ter responsabilidade na forma de conduzir as nossas atividades, não apenas por ética, mas também para evitar essas consequências que vão em várias searas do direito civil, tributária e criminal, dessas condutas que eventualmente o profissional da advocacia ou da contabilidade acabem ultrapassando os limites típicos de sua atuação. Por isso que é sempre importante você atuar bem, atuar de forma assertiva, proativa e correta, né, para evitar qualquer tipo de problema. Com isso, foi um grande prazer estar aqui. Espero ter contribuído para que você tenha algumas ideias de como evitar essa responsabilidade, muitas vezes indevida, que o fisco tem buscado como garantia do pagamento de dívidas tributárias. E fico à disposição para podermos conversar no LinkedIn, Instagram ou qualquer outra rede social. Um grande abraço e até a próxima. Bom congresso a todos!